Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bom? Estou gravando aqui a nossa aula bíblica de domingo. Eu não vou estar lá, então eu vou deixar gravada para você ouvir. Você pode ouvir várias vezes. Nós vamos postar aí no grupo da igreja, tá certo? É para você estudar. Isso vai valer para a gente avaliar a turma no final do trimestre, que termina no próximo mês. Então eu vou passar para você aqui a lição 8, a primeira parte da lição 8, tá bom? O texto básico que nós vamos usar da Bíblia é Colossenses 3. Vamos pegar alguns versículos desses, e vamos falar para você. O título da lição é O Caminho para a Vida Vitoriosa. Amém? Benção, né? Eu sei que você quer ter uma vida vitoriosa, então a gente vai aprender nessa lição aqui o caminho para uma vida vitoriosa, tá bom? Vamos ler o texto básico, né, que vai fundamentar o nosso estudo. Hoje nós vamos dar somente a primeira parte, né, os dois tópicos dessa lição, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Só até aí. São os textos que a gente vai precisar para hoje. A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós gostamos desse versículo, né? De sermos mais que vencedores. Mas é necessário que a gente aprenda a viver como verdadeiros vencedores por Cristo que nos amou. Glória a Deus. Então, quando eu concluir esta lição, quando nós concluirmos, você vai entender o que precisa fazer para alcançar vitória na sua vida. Ah, pastor, o que é que eu preciso fazer para alcançar vitória na minha vida? Você vai, no final dessa lição, você vai aprender, porque o título dela é O Caminho para a Vida Vitoriosa. E ao final dessa lição, quando a gente concluir, você também vai sentir mais necessidade de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo. Glória a Deus. E o que mais? Você vai se esforçar para ser verdadeiramente um vencedor. Tá bom? Então, eu quero ter assim bastante cuidado para ensinar essas coisas para vocês. Alguns textos da revista a gente adaptou para uma fé reformada, na medida do possível, e a gente quer trazer uma introdução. Por que, que eu tenho esse zelo, esse cuidado ao ensinar? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 12, 7, que quem ensina, que faça com dedicação. Então, eu quero me dedicar a ensinar a você, como tenho feito todos esses anos. Eu espero que você dê atenção a tudo isso, porque é para o seu bem. Glória a Deus. Então, vamos lá. Introdução. A gente tem liberdade para escolher o caminho que deseja seguir. Ou seja, a gente pode escolher o bem e pode escolher o mal. Ao nosso critério, né? Eu não chamo isso de livre-arbítrio, mas um poder de escolha que nós temos para escolher o bem e o mal. Parece que a gente tem mais facilidade para escolher o que é mal do que o que é bom, né? Então, a gente também pode escolher o certo e o errado. A gente gosta muito de escolher o errado, mas isso não vai te trazer uma pessoa com a vida vitoriosa. Na verdade, as consequências você não pode escolher. Você escolhe o caminho, mas o final sempre pode ser um caminho de morte para você. Então, o Senhor nos escolheu. Não, se ele não tivesse te escolhido, se Jesus não tivesse nos escolhido,
a gente nunca ia aceitar ele, sabia? Nunca. Mas ele nos escolheu. Agora, eu e você, a gente tem a responsabilidade de dizer sim. A gente pode dizer sim ou não, mas os escolhidos do Senhor sempre vão dizer sim. Porque Deus ele não vai escolher uma pessoa para receber um não, né? Aqueles que não vão dar o sim, né, normalmente, dificilmente vão ouvir o chamado do Senhor. Então, um dia, você e eu, a gente deu um sim para Deus. Amém? Então, primeiro ponto que nós vamos ver aqui para a vida vitoriosa. Número 1, a vida vitoriosa. As pessoas, elas têm a tendência de pensar, né, que vida vitoriosa é viver sem preocupação, viver sem luta, viver sem dificuldade, né? Poder conquistar tudo com facilidade. A gente acha que isso é vida vitoriosa. Para Deus é diferente. Na vida aqui no mundo é justamente o contrário. Jesus mesmo disse assim: neste mundo vocês terão aflição. João 16:33, parte B do versículo. Neste mundo vocês terão aflição. É uma promessa de Jesus para mim e para você. Você já passou por aflição? Quando você passar por uma aflição, você lembre, foi Jesus que me prometeu isso. E ele não falha, ele é fiel. Amém? Então, a vida vitoriosa, ela tem aqui inicialmente, nesses versículos, tem dois itens que a gente queria ver aqui. Primeiro, a decisão de cada pessoa. A vida é feita de decisões. Um dia a gente tomou uma decisão. Um dia a gente aceitou o chamado de Jesus. Né? Então a gente tomou uma decisão. Aí ele diz assim no versículo número 1. Portanto, se, olha aí a decisão, se de fato você tomou a decisão de morrer e ressuscitar, né? Se ele diz assim, se de fato você ressuscitou com Cristo, se você tomou essa decisão, não é isso? Se a gente tomou essa decisão, então, de morrer e ressuscitar. Quem ressuscita é porque morreu, né? Ninguém ressuscita sem antes morrer. Se, portanto, você ressuscitou com Cristo, qual é a consequência dessa decisão? Toda decisão tem uma consequência, né? A gente deve buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. É isso que esse versículo diz. Nós tomamos a decisão, agora nós buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo está. Se indica a possibilidade de você ter tomado essa decisão, ou seja, é uma condição. A gente não busca porque, no fundo, a gente talvez não tenha decidido isso no coração. Então, as coisas lá de cima pertencem a uma esfera, a um ambiente superior ao mundo aqui. Então, se a gente tomou essa decisão, ele diz assim, procure, busque, né, essas coisas que estão relacionadas com Deus, ou seja, do mundo espiritual. Então, a gente precisa desejar. Primeira coisa é precisar desejar no coração. E buscar, isso é, ter uma atitude, ter uma ação. Não é uma coisa parada, você tem que se movimentar para buscar. Amém? Então, a gente viu aqui que a primeira coisa é o primeiro item aqui, a decisão é de cada pessoa. E a segunda coisa é a gente ocupar o pensamento. Com o quê? Com as coisas de Deus, inerentes a Deus. Então, nossa mente, ela deve ser dirigida para determinar as ações. A nossa mente, vou repetir, ela deve ser dirigida por nós para ela tomar ações. Como assim? A gente percebe as coisas do mundo, a gente tem as informações do mundo, pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, não é assim? Então, essas informações, elas chegam à nossa mente. E a nossa mente, ela trabalha para dar uma resposta.
É um processo mental que vai processar, né, as ideias, que vai trabalhar as ideias do pensamento para dirigir nossas ações. Então, aquilo que você pensa, aquilo que o corpo vai e obedece. Então, nesse processo também estão incluídos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Amém? Você sentiu um cheiro de uma comida gostosa, então vem no pensamento, você deseja, e assim por diante. Mas existem pessoas que são guiadas somente pelos desejos. Elas não pensam mais nada. Se sentir o desejo, ela vai lá e, né, é guiada por isso. Então, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque o desejo somente não pode escolher o bem e o mal. Você pode ter o desejo de uma coisa sem saber se vai te fazer bem ou mal. Existem pessoas que também são guiadas pelas emoções. É outro erro. É outro erro. Emoções de tristeza. A pessoa está triste, aí tem um comportamento. A pessoa tem uma emoção de raiva ou de ódio, aí tem outro comportamento. Isso não é bom, é muito perigoso. Essa aí pode levar, inclusive, a enfermidades. A emoção do medo. Né? Às vezes a pessoa é medida por medo. Atravessa uma rua de qualquer jeito porque está com medo de um cachorro que correu atrás. Você tem que, sabe, não deixar as emoções lhe dominar. O apóstolo Paulo também, ele nos ensina a gente usar o pensamento para tomar decisões. Filipenses 4:8 ele diz assim, preste bem atenção. Depois você pode pegar a sua Bíblia e rever todos esses versículos que eu estou falando aqui. E você também pode repetir esse vídeo quantas vezes você quiser aí no seu celular, tá bom? Filipenses 4:8, olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Seja isso que deve ocupar o seu pensamento. Então, depois ele conclui que o Deus da paz será conosco. Que bênção, né? Então, um belo exemplo para tomar de decisão com acerto é o exemplo de Daniel. Em Daniel 1:8, quando ele foi preso lá em Babilônia pelo rei Nabucodonosor, obrigou ele a comer a comida lá, mas ele decidiu não comer a comida do rei. Daniel, contudo, decidiu, tá vendo que nós estamos sempre decidindo? Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster, para não comer essas comidas. Tá bem? Paulo também ele adverte que a mente do crente deve ser dominada por Jesus. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tá vendo? Então, os argumentos que vêm, as sugestões que vêm na sua mente, você prende esse pensamento. Você leva, sabe, não, esse pensamento agora é meu escravo, eu vou prender ele, não vou deixar ele tomar conta de mim, não vou deixar ele determinar as minhas ações. Para quê? Para tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Então é desse jeito que a gente tem a mente de Cristo. Como é que a gente tem a mente de Cristo? Aí Paulo fala de novo, né, em 1 Coríntios 2,16. Ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele conclui, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vou ficar por aqui, vamos orar para a gente concluir e em breve nós lançaremos a segunda lição que a gente vai falar sobre a inclinação carnal, que ela deve ser o quê? Eliminada da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse ensino, que o Senhor possa
Deus, nos guiar com o teu Espírito para que a gente possa tomar decisões corretas, fazer as escolhas que agradem ao teu coração. Obrigado, abençoa meus irmãos todos que estão aqui nesse momento ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.